Bom, primeiro, seja Vai, bem-vindo aqui. Primeira vez que a gente bate esse papo aqui, diretamente de Goiás, de né? Goiás. Diretamente de Goiás. Goiás, sempre bons empreendedores saindo de Goiás. Obrigada, viu, Vitor, pelo convite, pelo Ah, que apoio de isso. sempre. Sou sua aluna tem muito tempo. Ah, que isso, mano. E aluna boa, coloca as coisas em prática, que é 10 Né? vezes mais criativa do que o professor. Pra pouco também, né? Mas vivendo e aprendendo. Ah, vivendo e aprendendo. Mas vamos lá, É. vamos contar um pouquinho então sobre, para quem está te ouvindo aqui, que com certeza tem alguns colegas e principalmente, geralmente live, o pessoal nem não vê na hora, mas depois Uhum. provavelmente vai gravação para podcast e tudo mais. Sim. Vamos começar falando um pouquinho sobre você, carreira, por onde que começou seus passos na medicina, o que te trouxe até aqui. Então, eu sou do interior de Goiás, né? Da cidade de Goiás, patrimônio histórico da humanidade pela Unesco. Conheçam a cidade de Goiás. E aí eu vim para Goiânia no final do ensino médio para poder prestar vestibular, estudar, fazer faculdade. Me formei aqui na Universidade Federal de Goiás e fiz ginecologia e obstetrícia aqui pela faculdade também no Hospital das Clínicas. Eu me formei especialista no final de 2015, no início de 2015, fevereiro de 2015, então eu tenho aí 5 anos de especialista, né? E nós, das especialidades básicas, gineco, pediatra, o clínico geral e o cirurgião geral, nós somos, né, a base da pirâmide. É, Então, para nós é mais difícil ainda você estabelecer, você montar um consultório predominantemente pacientes particulares. E assim, aqui onde eu vivo agora, na minha região, a gente tem que fazer alguma coisa para se destacar, porque os planos de saúde aqui, eles nunca foram muito bons, né? Mas agora as condições de trabalho estão inacreditáveis. E eu acho que essa questão assim da gente poder ver a nossa carreira, gerir a nossa carreira como um negócio, uma empresa, isso não é mais um luxo de quem quer ficar rico, isso é uma necessidade de quem quer sobreviver na medicina. certo. E quando foi que você notou que isso era necessário e que não era mais simplesmente viver do sonho de medicina, não era muito simples? Quando eu fui demitida, eu trabalhava num plano de saúde e eu sempre gostei muito assim de redes sociais, essas coisas. Eu tinha um patrão, dono do plano, que ele falou assim: olha, eu preciso que você comande e gerencie as redes sociais do plano de saúde para mim. Você vai fazer conteúdo médico numa linguagem popular, tal. Fiquei super feliz, falei, beleza. Comecei a trabalhar para ele, só que nós nunca chegamos a colocar nada em prática, porque eu e a agência, nós não nos entendíamos, a agência de marketing que era contratada, sabe? E assim, foi uma experiência muito boa, porque foi muito bom eu ter noção assim de que o profissional do marketing ele também é totalmente leigo em conteúdo médico. Foi quando eu comecei eu corrigia as coisas que eles falavam, eu dava um texto, falava só, os dados são isso aqui, eles colocavam dados inverídicos, sabe? Uma coisinha ou outra que se altera, acabava alterando estatística, a informação. E aí eu falava, ó, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá legal. E assim, eles falaram, ó, não vou mais trabalhar com você, pelo amor de Deus, você é arrogante. E não era, meu Deus, a gente só conversava por e-mail, não tinha tom. E nunca que eu pensei que eu estava sendo, sei lá, deselegante. Aí o que que aconteceu? O meu patrão falou, ó, se a empresa não quer trabalhar com você, não tem. Se a agência não vai trabalhar com você, não tem como, eu não vou abrir mão da agência. E acho que ele não apostou no cavalo vencedor, né? Porque se ele tivesse ficado comigo e trocado a agência, talvez eu ainda estaria trabalhando para ele até hoje. Graças a Deus não trabalho mais, nada contra ele. Mas assim, o plano de saúde dele foi um lugar maravilhoso onde eu comecei a trabalhar. Ele é uma pessoa muito boa. É um plano que foi muito próximo, ele foi vendido para uma operadora de saúde muito maior. E hoje os colegas que ainda trabalham para esse meu antigo patrão, eles recebem R$ 28 na consulta de especialista, né? E assim, não tem como. Quando eu fui demitida dessa coisa, eu tinha tanto projeto, tanta coisa que eu queria fazer pelo plano, que eu falei, você quer saber? Eu vou fazer isso para mim. Porque se eu ia fazer pelo, sei lá, fulano plano de saúde, eu vou fazer para mim. E comecei o Instagram, assim, comecei com 300 seguidores, porque eu tinha o meu Instagram pessoal, né? Falei, me sigam lá no meu Instagram profissional e comecei a gerar conteúdo e nunca mais parei. E só que isso não faz muito tempo, né? Faz Não, assim, tem 2 anos. 1, 2 anos. Dois É, anos. É de abril de porque, 2018, 2 anos e pouquinho. porque eu me lembro, eu peguei uma parte aí da transição entre É. você estar começando a fazer conteúdos e depois se encontrar, e foi muito rápido isso. E se É, encontrar, que eu digo, é se encontrar de uma maneira criativa, fazer eu do gosto. seu jeito e único ali, e que começou a dar muito certo. E aí, quem É. está te ouvindo?
A gente começou falando que você ia fazer conteúdo para um plano de saúde, e aí depois foi demitido e tudo mais, aí resolveu fazer para você. E como foi começar esse seu perfil? O que que você fazia no começo que é diferente do que você faz hoje? O que eu fazia, que eu acho que eu faço errado, que é o que eu queria falar para todos, qualquer colega, é que eu terceirizava, Vitor. Assim, ó, a maior lição de vida que eu tirei é que a gente tem que saber fazer, entendeu? Porque quando você fala, eu queria fazer um videozinho assim, assim, passa para uma agência, além deles te cobrarem, o que para mim é caro, mas para eles imagino que deve ser demandar tempo, trabalho, enfim. Eles demoram para te entregar, você perde o momento sabe, de lançar aquilo na crista da onda, de ser o pioneiro, de falar primeiro. Eu começava assim, eu gostava muito de pôr foto de paciente e contar a história, né, do paciente, do pré-natal, do neném que nasceu e tal, porque eu converso muito, a minha conversa demora e tal, eu faço amizade mesmo. E aí, isso não é proibido, não é permitido pelo CRM, né, apesar de ser muito corriqueiro, isso não é permitido. Então, eu tive que ir me adequando assim, ao que a Kodami permite. E, basicamente, ela só permite que você tenha uma conta informativa. E eu tento me adequar cada dia mais aí, sim, repassar informação, informação, informação. E para não ficar maçante, assim, eu tenho uns aplicativos legais, aprendi a fazer uns efeitos, salto mesmo todo dia e tem dado certo. Então quer dizer que aqueles efeitos que a gente vê no seu, que são tão famosos aí no seu Instagram, no seu Stories, é você mesmo que faz? Eu Não tem mesma. agência, né? Nada! E Nem de quanto agência eu tempo, gosto. geralmente? Eu tenho essa curiosidade, porque é muita coisa. No dia que você publica muitos Aham, stories, todos eles com efeito, não é uma stories show. simples. E a gente sabe que demanda tempo. Eu geralmente faço só texto nos meus stories, que é a maneira que eu tenho mais engajamento. Se eu quiser publicar Compra vídeo, meu curso, Vitor! aí, ó. E aí a gente fala Vou sobre te ele. ensinar, vou te ensinar. Vitor, eu Não, tenho mas 14 é. aplicativos de stores. E Você... assim, todos eles foram surgindo assim conforme a necessidade. Mas esse store direct to camera, que todo mundo faz, sabe? Eu acho que ele tem, primeiro que ele tá batido, e segundo, porque ele depende que a pessoa que está te assistindo esteja num lugar onde ela pode ligar o áudio, né? Então, quando você põe uma coisa mais de efeito visual, uma legenda, igual tem aquele aplicativo que legenda e tal, eu acho que você ganha um pouco mais de retenção. Com Hoje eu certeza. levo muito pouco tempo para fazer um story. Um story, assim, topíssimo, que põe umas coisas passando assim, um vídeo atrás, uma coisa. Um story que me demanda muito tempo, me deve demandar uns 2, 3 minutos para montar, assim, um story muito bom. Mas é porque eu tenho muita prática, né? E eu tenho muito aplicativo legal também. Eu sigo muita blogueira que fala, olha esse aplicativo que legal, tal. Já fiz um curso só de stories. Já fiz o seu curso, consultório cheio, né? Que é mais para gente aprender a manejar o consultório e sigo uns caras assim que dão muita dica de Instagram, de fala como que você tem que, o que que você faz para cativar sua audiência, né? Por que que você tem que estar lá todo dia? O que que você nunca pode fazer? E é isso mesmo, você tem que ter paciência e disciplina. É muito bom. Não, eu tinha essa curiosidade porque, assim, igual eu te disse, no meu caso eu faço com texto, por quê? Porque toda vez que eu tento colocar o rostinho aqui para falar, eu acho que não chama muita atenção, não sei se é o jeito que fala, geralmente cai muita retenção, até se eu coloco efeitos ou não, então é Uhum. com texto. Só que com texto já demora. E você está falando para mim que com os seus aplicativos mágicos e a sua, agora, depois a sua técnica, você consegue com 2, 3 minutos fazer um stories 2, 3 minutos, profissional que você pagaria para uma agência aí. Por cada story, né? talvez você pagaria talvez R$ 100 e consegue Ih, faço todos os 50. dias, exatamente, todos os dias economizar e fazer. É muito Muito bom, bom. é muito bom. E esses stories, eu sei que tua agenda atualmente é paciente particular, você não atende mais plano É, de saúde, a não ser que você não. me desminta, mas pelo menos era assim. Eu faço parte de uma cooperativa de planos, que é o plano do Correio, da Caixa Econômica e tal, mas eles representam menos de 5% assim, do meu movimento total. Eu atendo porque eu tenho um consultório com umas sócias e nós combinamos assim, ó, nós vamos atender, todo mundo vai atender. O preço de consulta de uma é de todas, sabe? Então eu atendo, mas é muito pouco, é ínfimo assim no meu rendimento. É. E atualmente você é particular, então é o teu grosso, só que não É, era assim, não era sempre assim, né? não. E isso foi de um tempo para cá. Então a gente pode falar que essa questão dos seus stories está totalmente relacionada com o seu sucesso atual. O Vitor, totalmente. O meu Instagram, ele sustenta o meu consultório. E isso, assim, meu Instagram não é uma conta grande, né? Quem me segue sabe que agora que eu fiz 18 mil seguidores, mas
O primeiro de tudo, são seguidores reais, né? São seguidoras, na maioria, meu público é 92% feminino e quase 70% da minha cidade. Então, assim, quando eu invisto em tráfego, essas coisas, é só para mulheres Goiânia, né? A minha intenção não é ficar famosa no Instagram. Pelo contrário, eu acho ruim quando uma pessoa, sei lá, da Bahia começa a me seguir. Porque eu procuro responder todo mundo que fala comigo. Se você me chamou no direct, eu vou te responder. E para nós, assim, e para mim é interessante que essa pessoa seja uma pessoa que depois venha até o meu consultório, né? Mas até agora eu tô ficando meio megalomaníaca. Então eu acho que se a pessoa mora no Pará, uma hora ou outra ela vem aqui consultar comigo. Ó, Mas todos os dias eu invisto tempo. Como eu trabalho atendo só particular, eu ainda, infelizmente, não tenho demanda para lotar os 10 períodos da minha semana. Então, eu atendo 5 períodos por semana, eu trabalho meio período todos os dias. Agora, na pandemia, antes eu trabalhava 6, agora eu tô com 5, porque deu uma diminuída importante no meu consultório, em um deles. Mas, assim, vai aumentando a demanda, eu vou pegando mais um período. E o tempo que eu tenho livre, eu acabo dedicando a essa conta mesmo. olha só. E não caiu a tentação de tempo que está livre para plantão e coisas do Vitor, tipo. o meu epitáfio vai ser o seguinte: fui médica, nunca dei um plantão. Eu nunca dei plantão. É mesmo? Conta essa Nunca. história para mim. Nunca dei plantão. Nunca dei. Mas é Nunca o quê? dei. Foi uma opção quando saiu É da opção de faculdade, já vida, estava. não, opção de vida. Eu trabalhei na residência médica, eu vivi 3 anos ganhando a bolsa do MEC, R$ 2.668. Nós, da classe médica, a gente acostuma ganhar dinheiro, viver uma vida de luxo. Eu vivi 3 anos ganhando R$ 2.600. Sei lá quantos por cento dos brasileiros fazem isso. É totalmente possível. Eu saí, eu comecei a ganhar um pouco melhor, trabalhando com o plano de saúde, fui aumentando um pouquinho o meu padrão. Hoje eu não sou rica. Nossa, eu só atendo particular, né? Nossa, sou o Vitor Sorrentino, tô longe. Mas eu não prostituo minha mão de obra. E assim, vou galgando degrau por degrau. Eu nunca dei plantão. E nem vou dar, se Deus quiser. Não é o meu perfil, entendeu? Eu converso, a minha consulta, eu quero saber de sua mãe, de seu pai, de sua tia, do seu neném, de tudo. E eu acho que isso faz parte também do meu charme. Não, e o que você falou, eu acho interessante a gente ir para um rumo da conversa, que é o seguinte: você falou que você nunca deu plantão, vai até Uh-uh. estar no epitáfio, é o estilo de vida e tudo mais. Em praticamente todos os assuntos ligados à sua carreira, você consegue ter essa visão de objetivo, meta, o que que eu quero, como eu quero, porque eu vejo que assim, a maioria dos seus colegas é meio que deixar a vida me levar, sabe? Até chegar uma hora que Não, fique sustentável eu estar com um burnout, alguma coisa do tipo. não. E como é que você pensa nessa questão de carreira antes? Como que é feita essa questão? Então, Vitor, assim, eu nunca trabalhei para o dinheiro, assim, entendeu? Para fazer muito dinheiro. Nunca tive essa necessidade. Eu casei na residência, então até pouco tempo eu era casada, então as minhas despesas sempre eram divididas. Eu não tinha aquela necessidade de fazer dinheiro, sabe? Muita conta para pagar. Eu sempre tive um estilo de vida de classe média mesmo. E eu sempre quis, assim, eu pretendo ainda ganhar dinheiro de uma maneira honesta e íntegra, né? Na medicina, e eu acho que para isso a gente tem que ir aumentando o nosso ticket médio, ó, agregando valor no seu serviço. E é o que eu estou fazendo, assim, ó. Eu tenho só 5 anos de especialista, né? Eu acho isso muito pouco. Eu pretendo trabalhar o quê? 45, 50 anos ainda. Então, eu acho que, sei lá, pro tempo que eu comecei, eu estou satisfeita. Eu acho que a velocidade é essa mesmo. A gente tem que ir tendo paciência, ter um objetivo claro do que a gente quer e é isso. Eu acho que, na verdade, a velocidade não é bem essa, não. Você está um pouquinho mais rápido que o pessoal, para Estou conseguir ter uma agenda satisfeita. particular. Ótimo. E vamos voltar então, porque essa foi a promessa, né? Falar de Instagram Stories. Como é que funciona todos os dias? Você abre uma caixinha de pergunta, É, você. não, eu tenho, São pelas eu tenho perguntas que os pacientes fazem. cronograma, rapaz, eu tenho cronograma. Ah, Tem então meus conta pra gente, quadros. como é que funciona? Isso, gente, é uma coisa que, assim, eu queria falar para todos os colegas que estão me assistindo agora. A força do conteúdo episódico, Vitor. Isso é uma coisa muito forte. Todos os dias, eu tenho o meu quadro que é a pergunta do dia. Eu abro uma pergunta, um caixinha de perguntas, falo, mandem as perguntas. As meninas printam, elas me mandam as perguntas, eu printo. E aí, no dia, na hora de responder, eu escolho uma. Aí eu tenho o aplicativo que recorta o fundo para ficar só a caixinha bonitinha. Aí eu pinto a carinha de quem perguntou da mesma cor, com aquele pincel do Instagram mesmo, para não identificar a paciente.
grava um vídeo legendado, só a pergunta do dia legendada, porque como ela vai ao ar meio-dia, quando eu trabalhava no plano de saúde, eu almoçava num restaurante em frente, eu tenho um colega que eu amo, ele é psiquiatra, que chama Guilherme Machado. E as stories dele eram muito bons. E eu ia assistir na hora do almoço e eu nunca levava fone, então não dava para aumentar o volume, sabe? Eu falei, pô, o Guilherme podia legendar isso. E um dia eu achei um aplicativo que legendava. Aí eu falei, nossa, isso aqui é bom demais. Então, geralmente, assim, no meio-dia, poucas pessoas estão em casa. Então, essa minha coisa é legendada. Eu tenho uns aplicativos de moldurinha, é isso. Gravei no aplicativo que legenda, mando ele lá na moldura, prego a minha perguntinha, tenho a minha vinheta, solto meio-dia, faça chuva ou faça sol. Eu tenho também um quadrinho, todos têm uma vinhetinha, todas as vinhetas sou eu que faço também, tudo aplicativo celular, esse aplicativo ainda é gratuito. Então, eu tenho o quadro do meme do Bom Dia, né? Ele ficou um pouco esquecido na quarentena, porque eu tava dormindo até mais tarde, mas agora ele voltou. Aí tem o meio-dia, ele é diário, o meme do Bom Dia é diário. O Pergunta do Dia, todo dia meio-dia. Aí eu tenho discussão de caso clínico, quando aparece uma coisinha legal no consultório, que eu solto. Eu tenho História da Medicina, eu tenho Senta, que lá vem Stories. Quando o assunto é grande também. Tenho muita coisinha assim. E toda vez que eu falo assim, a pergunta do dia, ela é o quadro que eu tenho mais preguiça. Porque eu gravo todo dia de segunda a sexta, né? Dia útil. Todas as vezes que eu solto assim, ó, qual é o quadro que vocês mais gostam? A pergunta do dia, ela ganha disparado. E eu acho que é por isso, sabe? Por ela ser episódio, por entrar no mesmo horário, as pessoas terem aquela familiaridade, sabe? Muitos pacientes que chegam, a grande maioria das pacientes que chegam no meu consultório, chegam por me conhecer dessa conta. Ela chega e fala, eu adoro você, uma vez você respondeu minha pergunta, não sei o quê. Você já chega com uma ligação, assim. E não adianta, para você ser médico, você ser um bom médico, você tem que gostar de pessoas, né? E eu gosto e acho que estou na profissão certa, porque sou muito feliz e agora estou aprendendo a monetizar melhor. Ótimo, ótimo. Mas ó, veja bem, você falou para mim de aplicativo, só que o que eu pesquei de mais importante em toda essa história é faça chuva, faça sol, tem a pergunta do dia. E criar um quadro pessoal. É como se fosse um programa de TV. Isso. A pessoa sabe que todo dia, meio-dia, vai no ar. Um dos caras que eu mais gosto do Instagram, ele chama Wagner Taboada. Ele fala assim, como crescer no Instagram, independente do que você, da marca que você é, do que você vende. E ele tem uma frase que ele fala muito isso. Ele fala assim, ó, seja o Silvio Santos do seu canal. É seu, você faz aí, é mesmo, sabe? E aí, assim, todo final de semana também, a não ser quando tem uma festa, alguma coisa, eu abro uma caixinha de final de semana, que é pergunta de resposta curta. Sim, não, tal, respostas objetivas, né? Que aí dá para você responder 30, 40 stories em um final de semana. E essa perguntinha da pergunta do dia do meio-dia é uma perguntinha um pouquinho maior, que é um assuntinho que você fala um pouco mais, que eu respondo em até 1 minuto também. Tá. Então, criar um quadro, seu Silvio Santos, o que seria ser esse Silvio Santos da tua visão? Primeiro, criar um quadro diário, talvez, né? Diário. Sim. Postar sim. sempre no mesmo diário horário. Eu tenho 2. Eu tenho o meme do Bom Dia, que é sempre uma coisa do universo feminino, de preferência da ginecologia ou obstetrícia. Eu sigo um monte de página de meme Twitter, página lixo, sabe? E quase todos os bons memes do momento, eles dão para ser adaptados para a nossa realidade de consultório. Então, eu sempre falo assim, eu odeio pílula do dia seguinte, então eu falo muito mal de pílula do dia seguinte nos meus memes, essas coisas, e eu solto sempre de manhã, quando eu acordo, meio-dia eu solto a pergunta do dia. E eu acho muito importante isso, você ter um canal, tem que ter a sua cara, né? Assim, eu sou uma pessoa bem-humorada, então as minhas coisas costumam ter, assim, essa pitada de bom humor, né? Que, inclusive, já me trouxe muito problema, muita dor de cabeça aí, para quem não entende, né? O meu grupo. É isso. Tá certo. Bom, eu acho que quem está ouvindo aqui, essa é uma lição importantíssima, pessoal. Pensar no Instagram de vocês, igual a Juliana disse, como algo recorrente. Então a pessoa sabe que meio-dia vai entrar a pergunta do dia dela. Mas não é porque ela fez essa semana. E aí você fala para mim, Vitor, não dá certo para mim. Ela está fazendo isso há 1 ano, 2 anos. Todos os dias. E como ter essa mentalidade de fazer todos os dias? Todos os dias. Porque tem dia que talvez eu não seja o seu caso. Eu tenho, e alguns alunos têm também. Tem hora e tem dias que você não tá com mood, não tá com o saco para aquilo, mas mesmo assim faz o que precisa ser feito. Mas, Vitor, isso é um trabalho. Tem dia que eu também não quero ir atender, mesmo assim eu vou, entendeu?
E assim, é muito mais rápido. Você faz em 1 minuto, você faz uma coisa. Depois que você tem destreza, que você tem as ferramentas, é muito rápido, muito rápido. Tem dia que eu tô muito mais bem-humorada também, tem dia que não. Tem dia que eu fico mexendo na internet, acho 13 memes, guardo os 13, pronto, tem 12, tem meme para 13 dias ali, faço um banco. Então é isso, se você tem um monte de plataforma que você programa os seus stories também, né? Se você quiser investir nisso. Eu, particularmente, não. Eu faço no intervalo entre uma paciente e outra ali e acabo soltando mais na hora mesmo. É mais ou menos meio-dia. Eu já fui mais pontual, mas é na hora do almoço. Sei. Agora, isso. A gente tem que ter muita paciência, né? E muita disciplina, assim, ó, constância, constância. Você tem que falar todo dia, né? A pessoa tem que, sei lá, você tem que ser familiar para quem está te assistindo. Exatamente. Só que a tua resposta eu achei fantástica, Lu. Isso é um trabalho. Você não, Isso é um você- trabalho. eu tô com preguiça, eu não tenho saco. Não. E você encara então isso como um trabalho. Faz parte ali. Você sabe Exatamente. que é o melhor investimento que você poderia fazer, É, talvez, é. para ter seus pacientes. Sem dúvida nenhuma, e não custa dinheiro, né? Isso aqui não custa dinheiro. Assim, a gente precisa de um smartphone, hoje todo mundo tem, todo mundo tem. Dos 14 aplicativos que eu tenho, eu acho que 5 ou 6 só eu tenho a versão paga. Então, é fácil, é barato. É isso mesmo, vira um hábito. Tá. E já você vai me falar 3 desses aplicativos e o restante você vai falar no curso. Mas vai falar 3 que já tem um Vou pessoal falar curioso aqui. dois. Vou falar dois. Fala 5, então, mas você vai falar 3. Dois. Eu falo 5, você vai falar 3. Porque ó, o pessoal tá curioso aqui para saber. Tá legal. Você falou para mim que você então tem um cronograma que você segue. Como que é feito? Uma vez por mês você senta e faz um cronograma, a cada 15 dias? Como é que Não, funciona? não. Não, eu me obrigo a soltar um meme de bom dia, todo dia de manhã, e a pergunta do dia ao meio-dia. Eu tenho alguns quadros, né? Que agora eu nem tô lembrando de todos. Eu tenho História da Medicina, que sempre que eu vejo alguma coisa interessante eu posto, tipo, o primeiro transplante do mundo foi feito por um santo. Eu ia falar Cosme e Damião, mas eles não. Essas tipo coisas que a gente vê, o primeiro antibiótico e tal. O parto da princesa Isabel, que foi o parto mais sofrido da história. Fez com que o médico dela, que fosse o médico mais chique, virasse marchinha de carnaval, né? Foi o primeiro cesarista do Brasil. Um beijo, Luiz Pejó, de onde quer que você esteja. Então, assim, essas coisas, essas curiosidades, as pessoas gostam disso. Aí eu tenho esse quadro, tenho. Enfim, eu tenho alguns quadros, eles não têm um cronograma certinho, e a única coisa que eu obedeço, assim, que tem essa regularidade, são esses 2 quadros. Mas eu apareço nos stories todos os dias. Quando eu lancei o site do meu consultório, das minhas sócias, a minha descrição eu falava, tipo assim, que igual o Império Britânico, o sol nunca se põe, na minha conta nunca tem uma rodela. Sempre tem uma rodela rosa em torno da minha cara, porque eu sempre estou nos stories, né? Mas eu mudei isso também depois do processo que eu tomei. E aí eu tomei uma postura mais séria. Tá, depois a gente pode É, falar um pouco dessas coisas mais sérias, mas mesmo assim é. didáticas. Você disse uma coisa importante, que todos os dias tem um story. E isso já é comprovado por conta de algoritmo no Instagram. Se um dia eu deixo de postar um Uhum. story, as outras pessoas com meu seguidor Sim, também seguem, vai postar e eu vou ficar para trás no engajamento. Então você já sim. pensa também nessa questão, né? Demais a E conta. bacana. E conta pra mim, qual é o tipo de conteúdo que no seu caso pipoca seu direct? Minha vida pessoal. Que no Não, final não a é paciente quer se brincadeira. conectar um pouco com isso também, né? Sim, sim, não é brincadeira, não. E você lembra de Sem algum dúvida nenhuma, conteúdo que história. você fez assim que teve muito direct e engajamento, mesmo sendo da sua vida pessoal, que você pode compartilhar com a gente? Tem muito, assim, ó. Conteúdo, sempre, por exemplo, assim, que, sei lá, posto foto das minhas filhas, essas coisas de. Acho que qualquer Instagram, né? Quando vê foto assim de selfie, vê foto das crianças tal, as pessoas interagem muito. Sempre que eu acho caixinha de pergunta, as pessoas perguntam quantos anos você tem, sabe? Essas coisas assim. Nós, os médicos, nós temos uma tendência a ser um pouco distantes dos nossos pacientes, né? E à medida que o paciente vê que você é uma pessoa acessível, que você é uma pessoa, que você tem problema, vida, chateação, sabe? Isso cria uma conexão, assim. Então, eu pensava muito em não postar a minha vida pessoal, porque eu achava que não era isso que as pessoas queriam ver. Eu falava,
eu falava assim, mas eu não sou blogueira, eu não tô aqui para isso, né? Eu tô aqui para informar e tal. Mas quando você é, mescla isso assim com equilíbrio, isso é muito benéfico para a conta, para o engajamento, para as pessoas te verem mesmo como uma pessoa, né? E é isso que nós somos. Olha lá, Exatamente. Washington, é isso aí, Washington. E as pessoas, alguns seus colegas falam, mas não quero expor minha vida pessoal, mas no final você decide o que você vai expor, não. Você não precisa. Não, Você expõe é aquilo que você assim. decide. Não é que você vai ter que fazer da sua vida um filme. E tá Lógico, aí não, e não, se você ficar falando só da sua vida também, ninguém se interessa, entendeu? Mas assim, na minha área, né, eu sou ginecologista, eu gosto muito mais de ginecologia do que de obstetrícia, eu gosto muito de planejamento familiar, de método contraceptivo de longa duração. Eu acho que os métodos contraceptivos, eles revolucionaram o papel da mulher na sociedade. Eu acho que até a geração da minha avó, olha só, foi há pouco tempo, assim, é inadmissível uma mulher não ter filhos. Hoje, se você não quiser ter, beleza, tá sussa, é isso mesmo. Então, essa separação assim do papel feminino, da obrigatoriedade na maternidade, ela foi reveladora, assim, transformadora, revolucionária. Eu adoro, adoro. Então, eu gosto muito disso, eu gosto muito de falar disso. Eu acho assim, tem tanto método contraceptivo maravilhoso, acessível, alguma coisa que vá se encaixar com aquela paciente, sabe? Me dá uma tristeza quando a paciente fala assim, nossa, não, nenhum anticoncepcional dá certo para mim. Eu falo, não, bem, nenhum que você conhece, vai ter um que vai dar certo. Então eu gosto de falar muito, 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 muito disso. E por causa disso também, né, eu falo muito de DIU, de Implanon, então eu acho que isso aí é as coisas que as pessoas mais perguntam, assim, quando tem caixinha de pergunta, IGTV. O meu IGTV mais visto até por muito pouco tempo era tudo sobre Dil Miranda, né? Aí ele foi passado há pouco tempo por corrimentos vaginais. Agora esse é o mais bombado. não é mesmo. É. Olha só. E eu tenho acompanhado, eu geralmente acompanho dos meus alunos o pessoal que eu acho que faz um trabalho consistente em primeiro lugar e bom. E eu acho o teu consistente, criativo, bem-humorado. Então, existem alguns adjetivos que a gente pode colocar no seu trabalho, que é interessante. E o teu momento de vida, de vez em quando você até expõe isso, eu acho que ele casa muito com o público que te segue e que vê você como uma inspiração e tudo mais. Não sei se você tem essa percepção, que o teu momento de vida, as coisas estão dando certo profissionalmente, então você está Amém. cada vez mais empoderada, algumas questões pessoais que aconteceram e tudo mais. Eu acho que isso casa também, né? As pessoas têm essa conexão, igual você disse, não é só o médico, só o Tem. sujeito que fala de questão científica e tudo É. mais. Nossa. Instagram de médico geralmente é uma coisa muito engessada, né? E assim, eu não casa comigo, né? Eu queria fazer diferente. Nunca foi uma estratégia de marketing, sabe, Vitor? Tipo assim, eu vou ser engraçadinha aqui. Não, eu sou muito falante mesmo. Eu sou assim com as minhas pacientes no consultório, sabe? Quando chega aquela paciente que não dá muita conversa, fala, não, só vem colher uma prevenção, assim. Eu fico pensando, mas você não quer conversar comigo? Fico frustrada. Mas deu muito certo. Eu acho que é uma das coisas assim que ajuda muito a gente a prosperar. É isso, assim, é você ser autêntico, né? Isso aqui é uma grande propaganda. E não adianta você anunciar uma coisa que depois você não consegue entregar, né? Exatamente. E aí chega esse direct desses pacientes. Hum, Doutora, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Você falou para mim que você responde todos. Porque, todos. ó, o que eu vejo? Médico que tem conta Só pequena, hater que eu bloqueei. Só você hater eu bloqueia? Você bloqueio bloqueia? todos, sou obrigada. Tudo bem. Agora, pergunta, eu respondo todas. E você já teve alguns haters colegas do teu caso, não? Uns 50, 100 aí, mais ou menos. Porque eu já vi você reclamar de um ou dois. Demais da conta. Mas a Bacana. praga de urubu não pega e beija-flor, Vitor. Bloqueei e Não deixa pra sabia lá. dessa. Né? Esse Goiás tem muita coisa que não tá certo. E vamos lá. Aí a pessoa então te envia uma pergunta, você responde. Uhum. Responde. Geralmente, quanto tempo você deixa essa pessoa numa fila para responder? Lógico que não por Não, querer, mas não, eu como respondo. funciona? Se for uma pergunta simples, eu respondo na hora, sabe? Na hora. Nesse momento, eu tenho 4 directs sem responder, porque são umas perguntas que vão me demandar um pouquinho mais de tempo, que é um assunto um pouquinho mais completo, sabe? Então, eu vou responder provavelmente na hora que eu estiver indo dormir, alguma coisa assim. Mas o grosso do direct é assim: atende Unimed?
Não. Sabe? Quando é a sua consulta? Isso é o grosso do direct, é coisa à toa, sabe? Pra você responder. Tem muita coisa também, tipo assim, eu tô sentindo isso, o que pode ser? A resposta é curta e grossa. Bom, não tem como saber sem examinar. Qual o telefone do seu consultório? Você digita na hora. Então, não dá trabalho assim, É. não. E você já tem um FAQ para essas perguntas, as principais, ou toda vez você responde de uma maneira diferente? Não tem de relaxo, não tem de relaxo, mas tem lá, tem a funçãozinha de respostas rápidas, né, respostas prontas. Agora, tipo assim, eu falo, ó, chama nesse WhatsApp aqui e fala com a secretária também, né? Quando é alguma coisa assim, para quando tem vaga, quando tem a consulta, quando custa um parto, essas coisas eu delego passando o número da secretária. Mas as coisas que me perguntam, eu procuro responder tudo. De Tá, doença. porque essa é uma pergunta recorrente, né, de médico. Quando me pergunta o preço, ou se eu atendo o É. plano, o ideal é eu falar o preço, o ideal é eu falar o plano e tudo mais. Você já fez alguns Uhum. testes? Tem aquilo que dá mais certo para você e não? Você sempre direto, ó, não atendo, assim, como é que funciona Eu para falo, não você? atendo, não atendo. Agora, como eu tenho esses planos do Goiânia Clínica, ele tá salvo nos meus destaques. Eu falo, vai lá e olha. Só que geralmente eles são planos de órgãos estatais. Então, assim, não é esse plano que o paciente consegue, sabe, Você adere. comprar, aderir um plano de saúde. Então, acaba que são bem restritos, assim, é um grupo bem restrito. Eu falo os que eu atendo e pronto. Ah, a pergunta que me mata, tipo assim, ó, quais planos você atende? Eu respondo assim, qual você quer saber, meu amor? Qual que você quer? Porque você manda uma lista de 20 e ela fala, mas você não atende Unimed? Eu, não. Por que você não perguntou, né? Se era Unimed. Tá, então aí você já consegue É, filtrar ali naquela. já. E muitos se perguntam, acabam indo para o consultório, ou a grande maioria não? Como funciona com Ah, você? não, a grande maioria não. Não. Eu tenho paciente assim que consultou uma vez comigo e que me segue tem 1 ano e meio. A gente, assim, eu vendo uma consulta de especialista, né? Então, a minha intenção, eu tenho, agora, no final de semana, os meus stories têm 6.000 visualizações. Eu não acredito que 6.000 pessoas que estão me assistindo vão me procurar. De uma vez, lógico, né? Mas daquelas 6.000 ali, mais de 5.000 são mulheres. Eu acho que se algum dia ela precisar de um ginecologista, a chance de que ela me procure é muito grande. Porque eu sou familiar, né? Porque ela me vê sempre. Porque todo dia eu tô falando de um assunto do universo diferente. Então, por exemplo, se a paciente me faz uma pergunta e eu não consigo convertê-la para o meu. Eu não respondo na intenção de convertê-la como paciente no consultório naquele momento. Eu acho que a maior coisa que nós, os colegas, assim, podemos fazer aqui é nos estabelecermos como autoridade em alguma coisa, sabe? Então, eu falo todos os dias disso, falo a maior parte do meu tempo, sei lá, de contracepção de longa duração e tal, e tal, e tal. Se algum dia uma dessas pacientes considerar, acreditar que aquele é um bom método para ela, eu quero que ela tenha uma tendência a me procurar para eu poder prestar esse tipo de serviço. E isso tem acontecido, sabe? Graças a Deus. Né? E essa questão de focar em um, dois, ou no máximo três assuntos para você se posicionar, igual você bem disse, é uma questão que eu tento Uhum. bater muito na tecla, mas sabe qual que é a resistência que eu encontro? Ah, mas eu vou Ah, perder aquele paciente daquele assunto. Eu falo, mas amigo, aquilo não te dá nem retorno financeiro, você nem quer fazer aquilo. E eles têm mais medo do que exatamente. vão perder do que focar em Uhum. dois ou três assuntos, hastear a Uhum. bandeira ali sempre, ser lembrado, que eu acho que a familiaridade. O gatilho da Uhum. familiaridade é para isso, a gente sempre ser lembrado É. sobre algo, porque não vai. As pessoas acham que o negócio, que a consulta é gerada em um story só. Não é. Durante um ano Não. você fazendo isso que É. acontece. Exatamente, demora tempo, sabe? Tem, Mas compensa. Hoje eu tenho, antes da pandemia, eu tinha 6 períodos cheios, né? Agora eu tô com 5, não tão bombando, tá? Assim, malemar, uns 70, 80% preenchido. Mas eu tô bem animada, assim, agora que eu comecei a investir em tráfego, né? Pôr dinheiro em anúncio no Google. E assim, isso já nos deu um retorno muito bom, que eu pus nesse consultório das nossas sócias. Isso já nos dá um retorno muito bom, então eu imagino que a hora que a gente sair dessa situação agora, nós vamos colher as sementes que plantamos. exatamente. É ganho e É. reinvestimento. Ganho e reinvestimento não tem Isso, como dar errado. isso. Não Nós tem como temos dar. um esquema de reinvestimento em rateio proporcional, sabe? Tipo, nós somos um time, independente se você faz 5 consultas, eu faço 50, eu invisto no marketing proporcional às minhas 50 e você às suas 5.
para crescer o time inteiro. Justamente por isso, porque cada uma do time tem uma subespecialidade. Ninguém é ser muito bom em tudo, entendeu? Então, a gente tem oncogineco, mastologista, uma esteroscopista e eu, a marqueteira. Muito bom. E aí você falou para É. mim que você está pensando não, você tem um projeto aí de ensinar o pessoal a fazer esses stories. Como é que é? Fala um pouquinho para Sim, mim. estou gravando meu curso. Então, eu acho que uma coisa que foi mais interessante, assim, que me libertou foi eu ter independência na produção do meu conteúdo, sabe? Não só no texto, nas coisas, na arte, no post, no story, no vamos. Então, se fizer 7 de setembro agora, que é o dia da independência do Brasil, vai ser a sua independência também, colega, para você dispensar a sua agência de marketing. Ah, não fiquem bravos comigo. A agência ela é fundamental, mas eu acho que ela é fundamental para distribuição e estrutura. Você tem que ter alguém para fazer seu site tem que ter uma navegabilidade boa, você tem que ter alguém que sabe gerir marketing, mas fazer seu conteúdo mesmo tem que ser você, sabe? E eu quero ensinar essas coisas que eu aprendi, mexer no aplicativo, você fazer uma edição de vídeo boa num editor de vídeo de celular. O equipamento que eu uso é esse que eu estou usando com você. Eu tenho um AirPod e um suporte desse de celular que a gente compra em semáforo, sabe? Tenho alguns aplicativos que têm uns recursos muito bons e um bom editor de vídeo. E com isso aí eu me viro 7 dias por semana. Ótimo. É. E aí, olha só, eu vou começar a colocar algumas objeções aqui, Hum. que com certeza vão surgir e que na verdade vai ser ótimo você começar a quebrar elas comigo. Mas, doutora, eu não tenho tempo para fazer esses stories igual você tem. O que você responderia para eles? Hum. Então deixa a gente que tem tempo fazer e ganhar o seu paciente. mas, Gente, mas isso não você já até demanda respondeu, tempo, Vitor. não demanda, né? Não demanda, Basta ter não a prática do demanda negócio. tempo. Exatamente, isso não demanda tempo, não demanda muito tempo, gente. Eu respondo a pergunta do dia sempre no máximo em 4 stories. Então é um vídeo de 1 minuto. Eu levo 1 minuto para gravar, recorto a pergunta, ponho na moldura, colo e posto. Isso é feito em 2 minutos, 2 minutos e meio. E eu tenho um quadro diário, sabe? Que fideliza, que traz familiaridade, que as pessoas gostam. Não demanda muito tempo. Agora, demanda dedicação. Você precisa ter uma disciplina, você tem que gostar, Vitor. Se assim, se você não gostar de rede social, nem adianta começar, sabe? Porque tem que gostar. Eu me divirto, eu não acho isso ruim. Eu acho ruim quando não tem nenhuma falta no consultório, o consultório fica muito lotado e não dá para eu postar nada, entendeu? Porque não dá tempo. Mas é bom demais. E aquele outro colega que vai falar, tá, mas eu sou tímido, e aí? Mas isso é treino também, né? Porque assim, eu sempre fui extrovertida, mas hoje eu faço isso com uma habilidade muito maior do que como eu comecei. E assim, tem um monte de técnica, né, Vitor? Se você assistir um vídeo meu do IGTV, eu falo com você 10 minutos como a Fátima Bernardes e o William Bonner, sem falar sem gaguejar. É lógico que isso é teleprompter, né, meu amigo? Eu vou ensinar isso também, um aplicativo que vai subir no seu texto, para você ir falando, tal, tal, tal. Tá. Então, para gravar, você utiliza técnicas. E no final, você também. No final, não, no começo de tudo, porque eu me senti assim e eu vejo que a maioria Uhum. também. Você também achava que você travava, que era tímido e tudo mais, e depois deslanchou? Ou com você não Com aconteceu isso? certeza. Não, não, isso é hábito. A gente vai melhorando, a gente melhora muito, sabe? Dos primeiros vídeos que eu tenho até esses agora, a gente melhora muito. Então, dá É uma tudo é dica. Quando prática você vai mesmo. gravar um vídeo, além do Hum, teleprompter, dá uma dica eu que tenho. você. Uma dica técnica, assim, sem ser de ferramenta. Uma questão de comportamento na hora de gravar o vídeo. Você Ó, tem alguma coisa? eu sempre faço um roteiro no bloco de notas, sabe? E assim, eu procuro utilizar a linguagem o mais acessível possível, assim, como se eu fosse explicar para uma pessoa que tem muita pouca instrução. Não usa nenhum tipo de jargão médico, tenta usar aquilo da maneira mais simples possível na vida, faz um roteiro, procuro escrever da maneira que eu falo. Eu acho até por isso que dá certa naturalidade assim nos vídeos, porque não parece muito que a gente está lendo. E, na verdade, eu estou lendo, porque até se você tiver um roteiro, você fica voltando as coisas, né? Fica então, não fica um vídeo muito bom. Faz um roteiro no bloco de notas, use uma linguagem bem simples, como se você estivesse falando com a pessoa mesmo. Põe ela para subir na velocidade 27 e vai.
Tá certo. Eu já tentei muito gravar com roteiro, eu não consigo. Então, o meu, eu só consigo um tópico. Então, eu Um sei que vou falar um tópico. tópico, falo o tópico. Parou. Depois, aí na edição, parece que Não, eu os falei tudo de uma meus vez. todos têm. Os que não têm, eles são bem perceptíveis, assim, ó. Vai dando uma travadinha, assim. Os meus vídeos de GTV todos têm teleprompter. Ótimo. E além de stories, Instagram, você falou para mim que está fazendo um pouco de Google. Uhum. O que você tem colocado em prática no marketing ali que tem dado resultado, que você quer colocar em prática daqui a um tempo também? Então, eu acho muito importante, né? Aprendi isso no seu curso, né? A gente tem que estar na primeira página quando o paciente joga. Eu não imaginava que isso acontecesse, que alguém escolhesse um médico assim, entendeu? Ginecologista Goiânia. Isso acontece muito. E, assim, uma das coisas também que eu acho que são verdades absolutas, né? Que você também fala, que rede social é um endosso. Isso é mesmo. Hoje o paciente, ele te conhece antes dele se consultar com você. Então, se ele joga lá no Google, ele não sabe quem ele está procurando, ele acha meu nome, quando ele me acha no Instagram, a chance dele marcar comigo, da paciente marcar comigo é grande. Porque eu tenho muito conteúdo, né? Eu procuro gerar esse tipo de conexão, mas eu pesquei esse paciente estando lá no Google. O grande problema do Google é que você sabe, né, Vitor? Ele é um leilão, então nem sempre o orçamento da gente dá para chegar até o dia 30. Mas vai dar ainda. Com Uma hora a gente certeza. chega lá. É. Com certeza vai dar, sem E dúvida vai. nenhuma. E você falou para mim que você aprendeu muito, né, durante esses últimos 2 anos fazendo stories, aprendeu algumas Demais. coisas que te marcaram. Demais. Aqui a gente, para ser sincero aqui, você já teve envolvida em uma polêmica grande, que já teve assim Muito. Eu gente. respondo um processo administrativo no Ah, é? conselho. Eu não Respondo um sabia processo. que virou Fui processo. processada. Sim, fui processada. E por autopropaganda sensacionalista. O que me deixou muito chateada, porque o que acontece? Aquilo nunca foi uma propaganda. Tipo assim, eu sempre tive. Eu tenho vídeo do André Vilão, sabe? Aquele cara, tô bem não, tô com depressão. Eu sempre achei essas coisas muito engraçadas. Eu gosto muito de cultura popular. Eu sou muito fã da Inês Brasil. Tem um vídeo da Inês Brasil e tal. E eu ganhei um vídeo do Bruce Buffer. Eu sou muito fã de MMA, mas muito, muito, muito. Sei os campeões de todas as categorias. E aí, eu ganhei um vídeo do Bruce Buffer. Falei, meu Deus, eu zerei a vida. E eu postei isso no Instagram. Então, assim, eu fui trend top do Twitter. Eu recebi uma chuva de hater. Gente falou que eu tava prostituindo a medicina, que, enfim, respondo esse processo no meu conselho. Não sei o que ele vai dar. Mas, assim, no dia eu fiquei muito chateada, muito. Mas é aquilo, eu durmo com a cabeça tranquila. Eu sou honesta, eu sou estudiosa. Eu procuro fazer aqui um trabalho sério, de um conteúdo de qualidade. Não estou aqui vendendo soro da imunidade para ninguém. Então, vida que segue, acontece. Eu aprendi muito sobre as limitações que o nosso conselho nos impõe em relação à publicidade. Acredito que nós vamos ver, os médicos de 30 e poucos anos, vamos ver as mudanças disso acontecer até o amadurecer da nossa carreira, porque quem ainda. A velha medicina morreu, gente. Aquilo acabou, né? Só oremos 1 milhão de médicos no Brasil nos próximos 12 anos, né, Vitor? Olha só, 1 milhão de médicos. Exatamente. Então você leu o e-mail que eu enviei? Não, eu ouvi seu podcast. Inclusive, eu dei Ah, uma palestra para uns alunos da Universidade Federal de Pelotas, porque tem essas também. Vira e mexe, os alunos me convidam, né? Meu público é muito teen. Aí eles me convidaram para dar uma palestra e foi toda sobre isso. 1 milhão de médicos no Brasil em pouco tempo. Como é que vocês vão fazer? Hoje nós somos 500 e poucos mil e tem plano de saúde aqui que oferece R$ 28 na consulta do ginecologista. E pergunta se eles estão sem médico. Não, não estão. não. Então, Tem não. filas, vou ver. Exatamente. Exatamente. E eu lembro que quando aconteceu isso, que na minha visão não foi nada, assim, Uhum. eu, Foi engraçado. eu, Você pode falar, foi engraçado. Foi ótimo. eu sou detentor de muitos grupos, né, de médico ali, Uhum. dos cursos que eu já fiz, tem vários cursos no meu que são abertos grupos, e naquele Uhum. dia, igual você falou, eu não sabia que você tinha sido trend topic no Twitter, não Uhum. sabia disso de verdade, e no dia eu recebi muito print falando, Eu falando, também. só que Eu assim, se eu também. não te conheço,
se eu não te conheço, e se eu caio nesse contexto de paraquedas, eu posso ter uma imagem igual muitos, eu acho, dos seus colegas tiveram. É. Mas quem te acompanhava nos últimos 2 anos sabe que irreverência, uma irreverência é uma coisa. Falta de compromisso com cientificidade é outra. Você não tinha isso. Uhum. Você sempre era irreverente. Mas você sempre trazia questões científicas, querendo bater um papo, conscientizava, igual você disse, tua bandeira é conscientizar sobre métodos anticoncepcionais e tudo mais, contraceptivos e tudo mais. E então, para mim, assim, não foi uma coisa que, nossa, olha como a doutora quer se mostrar. Era uma coisa que eu vi natural tua, que, assim, quem te conhece sabe que isso aí não era nada de para se autopromover e tudo mais. Então, Vitor, eu ganhei 1.000 seguidores em um dia. A grande maioria, médicos. Porque isso viralizou em grupo de médico, né? Olha. Então, eu ganhei 1.000 seguidores em um dia. A grande maioria médico. Hoje, boa parte deles gostam muito de mim. Entendeu? Então, eu cheguei aqui por causa daquele BO. Eu cheguei aqui por causa do BO, não sei o quê. E estamos aí, é isso mesmo. Então, eu vou responder o processo do meu conselho. Eu entendo hoje a infração que eu cometi, mas não foi um golpe de marketing, não foi nada. Aquilo surgiu porque eu produzi um vídeo e ele ficou quase 90 dias como conteúdo mais relevante do Instagram sobre o tema. Se você digitasse Dilmirena, hashtag Dilmirena ou hashtag Mirena, o meu vídeo era o primeiro apresentado a você no Brasil. Então, você digita IUD em inglês lá, Mirena, o meu tá vendo os 3 mais, sabe? Então, aí eu virei, né? E aí te deram de presente aquela gravação. Foi. Tá Maravilhoso, certo. maravilhoso. Melhor presente que eu ganhei. Maravilhoso. Muito bom, não, mas tá certo, muito bom. Você falou que muitos colegas precisaram te seguir e a gente vê que falta muito norte para a grande maioria do pessoal que tá na medicina, né? Não só norte de marketing, mas norte de carreira, norte de como iniciar um consultório e tudo mais. Você falou que você já tem dado algumas palestras aí, principalmente público teen, que não é o meu público, eu não me conecto, eu não conecto nada com estudante. Não assim, se preocupe, porque todas as coisas eu falo de você. Inclusive no meu Olha curso só. eu falo de você, né? Para o pessoal te seguir, Vai comprar seu falar curso. bem, hein? Mas lógico, obviamente comprar seu curso. Olha só, muito bom, muito bom. E vamos entrar um pouquinho nessa área. Tem colegas que vão escutar isso aqui na hora oportuna, numa hora de vida deles. Se você estivesse começando hoje na sua carreira com a cabeça que você já tem, quais erros você não teria cometido ou quais atalhos você teria pegado? Quais atalhos? Eu queria começar a investir em marketing desde o primeiro dia. Acho que esse é o único arrependimento que eu tenho, de não ter começado antes. Um consultório particular hoje, ele é muito caro. Então, assim, a gente aluga uma sala em um lugar bem frequentado, assim, um lugar de referência. O condomínio é caro, a secretária é caro, o material é caro, os móveis são caros, tudo é muito caro. Então, o que eu fiz? Eu me uni com sócias e a gente faz um rateio dos custos, cada uma fica com 2 períodos. Nós somos 5, cada um atende 2 períodos por semana. Eu acho um excelente atalho para quem vai começar agora, ter um espaço só para atender consultório particular. Então, assim, a gente não dá para começar, não ter nenhum nome, não ter nenhum cliente, não ter experiência, né? Que a gente sai da residência, tem uma curva de aprendizado, né? Tem estudo que fala que a curva de aprendizado do médico, ela só entra num platô depois de 7 anos de exercício da profissão, né? Então, eu ainda estou em crescente. Então, o que eu acho que os colegas hoje que estão começando deveriam fazer? Invistam em marketing desde o primeiro dia, separem uma porcentagem dos seus ganhos para isso, rateiem as despesas, porque um consultório médico legal é muito, muito, muito caro. Rateiem com os colegas e comecem lá com 1 período cada um, 2 períodos, e conforme vocês forem crescendo, vocês vão aumentando mais salas e fazendo isso ser, sabe, esse crescimento ser possível. Não acho que, assim, eu já trabalhei para plano de saúde muito tempo, eu já trabalhei só para plano de saúde, entendeu? Só que aí eu abri 1 período particular, abri 2, abri 3, hoje eu tenho 6. E não preciso mais do plano de saúde. Então, eu acho que o plano é bom para quem está começando. E é isso. A gente não pode se acostumar ali naquela coisa, não, porque quando você trabalha para o outro, é ele que delimita o seu teto de ganho. A gente vende, nós, médicos, nós vendemos o nosso tempo.
chega uma hora, se você não tem mais tempo para vender, você não tem como ganhar mais. E eu acho que é muito triste chegar uma hora que você estacionou, né, a sua produtividade. Você teve alguma época na sua carreira que você se sentiu assim mais pressionado, que estava trabalhando tanto, que falava, não era isso que eu queria para minha vida e que é Só na hora de mudar? residência. Só na residência médica. Eu sempre trabalhei pouco. Então, essa questão de, não, agora eu preciso mudar, que isso está insustentável, contigo não teve. Mas Não. é uma lição interessante que você passa aqui, que é desde a residência a gente ter noção daquilo que a gente quer, de ter um autoconhecimento e buscar aquilo que a gente quer. É, Não sair fazendo tudo que aparece, né? não, eu também acho. Eu acho que é a repetição, né? A prática que traz a excelência. Você nunca vai ser muito bom se você não tiver foco, né? E eu procuro ter. E dentro do consultório, para o bom Uhum, atendimento, over delivery, tudo aquilo que a gente já fala, você tem algum segredinho que uhum. você gosta de colocar em prática que deixa os seus pacientes assim? Aquilo encanta eles? Eu escuto a história de todo mundo, sabe? De todo mundo. E não só a história da doença, a história da mulher que chega lá mesmo, né? Se ela quer trocar de método, por quê? Pergunto a respeito da satisfação da vida sexual de todas. Às vezes isso abre um espaço para ela falar ou contar alguma coisa, sei lá, da vida pessoal. Eu anoto essas coisas. Quando ela chega, eu pergunto, entendeu? É Ah, você isso. anota, isso anota o prontuário? Como é? Sim, sim, Você já deixa aquela questão da vida pessoal dela anotada para ter sim. um gancho para a próxima consulta. Lógico, lógico. Muito bom, isso Fulana tem. trabalha com o ex-marido numa garagem de caminhão, o amante dele 10 anos mais jovem. Toda vez que ela chega, a gente tem assunto. É, tá certo, muito bom, muito bom. E sobre um pouco de futuro, como você se vê aí nos próximos anos? O que tem caminhado a sua carreira? Então, Vitor, eu pretendo, assim, trabalhar sempre o tanto que eu trabalhei. Eu tenho duas filhas. Eu não quero, nunca dei tantas coisas, eu não pretendo, assim, trabalhar demais. Eu quero aumentando sempre o ticket médico, aumentar o meu ticket médio, eu quero aumentando o valor do que eu entrego. E eu acho que o caminho para quem quer fazer isso é esse, é você se tornar uma autoridade naquilo, sabe? É o paciente olhar para você e te reconhecer como um médico diferente. Nós, assim, eu sou formada numa boa universidade, eu vim de um bom hospital, de uma boa residência, e tecnicamente nós somos todos nivelados mais ou menos a mesma coisa, né? Então, tem que investir naquilo que você é bom e sei lá, monetizar isso, né? Exato. Até porque eu acho que essa conexão que o paciente tem aí com o story teu, por exemplo, ele é até mais elevado do que a questão de onde você se formou e tudo mais, né? As pessoas, eu Com acho que no final, certeza, não, com elas querem essa certeza, conexão. Elas com querem essa conexão certeza, com contigo. certeza. Vitor, de cada, tipo, 100 casos que chegam no meu consultório, de cada 100 pacientes que chegam, 95 são problemas muito simples de resolver. Qualquer um resolveria, qualquer ginecologista resolveria, entendeu? Então, tem como você se destacar se você for, tipo, o supra-sumo da sua área, o melhor de todos, e você ser o rei das buchas, o que ninguém dá conta, manda para você, ou você fazer diferente, muito bem, caprichado, o simples, o que todo mundo faz. E é isso que eu faço, eu não sou melhor que ninguém, eu faço o que todo mundo faz, entendeu? Só que eu converso mais, eu tento explicar mais, eu sei lá. Bacana. É isso. E nesses nossos últimos minutos aqui, ó, você vai dar uma aula agora para o Vitor Jaci, que vai começar no Instagram dele. Ele é um médico recém-formado, vai começar. O que você falaria que é importante ele fazer no Instagram? Como No ele faz? Instagram, Dr. Vitor Jaci, nunca na sua vida compre seguidor nem assine ferramenta de automação. Esse é o maior tiro no pé que você pode dar. O algoritmo do Instagram, ele reconhece assim, vamos supor que você tem 1.000 seguidores. Você posta uma coisa, ele entrega para 100. Se o seu story conseguiu uma boa retenção, se muitas pessoas reagiram, se você postou uma coisa, muitas pessoas comentaram, ele entende que o seu conteúdo é relevante. Então, na próxima vez, ele entrega para 120. Na próxima, para 150. Se você compra seguidor ou assina ferramenta de automação, tem uma galera ali que está se full para você.
Você pode entregar o melhor conteúdo do mundo, que você sempre vai estar jogando pérolas aos porcos. Você nunca tem que ter vaidade de números. Nunca, nunca, nunca. Porque às vezes você tem 30, 40 mil seguidores de pessoas que nunca vão se tornar consumidores daquilo que você vende. Número 2, seja constante, esteja lá todos os dias, deixe as pessoas que gostam de você te verem e as que não gostam de você se habituarem, entendeu? E é isso, sei lá, seja você mesmo, tenha constância, não compre seguidor, uma hora vai dar certo. Tá, Não tem um aceite trabalhar cronograma. R$ 28 na consulta também, Vitor. Também. Não aceito. Se É, todo mundo não aceitasse, né? então, Como o sistema poderia fácil. pois E é. tá, mas além disso, tem um cronograma, tem um programa diário, entre aspas, né? Tem uma Isso, série tem o diária. conteúdo episódico, gente. Olha só, a novela foi a pedra de sustentação do Brasil por quanto tempo, né? Até hoje ainda tem uma relevância. Então, tem um quadro de conteúdo episódico. E sempre, 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 gente, perguntem o que o povo quer saber. Isso, assim, a maior coisa, a maior. Pergunte para sua audiência o que eles querem saber. Sabe? Que às vezes você tá lá, esses dias eu vi um vídeo de uma colega que nem é da minha área, mas ela foi falar de sigilo ovário. Eu acho um assunto difícil de abordar. Aí eu falei, vamos ver esse vídeo aqui de sigilo ovário. Cara, era um vídeo sobre característica ultrassonográfica de sigilo ovário. Eu que sou da área não aguentei assistir. Então, assim, pergunta, lança a caixinha de pergunta, fala o que vocês querem ouvir. Às vezes eu já fiz vídeo de tema que eu achava besta, horrível, útero retrovertido. O que eu vou falar disso? É um dos meus vídeos de maior sucesso. Vira e mexe, alguém me pergunta de útero retrovertido. Uma coisa muito boa também é isso. Todas as perguntas que se repetem muito, faça vídeos sobre elas, porque elas sempre vão continuar se repetindo. Sempre vai ter gente nova entrando na sua conta. Então, sempre vai ter gente perguntando. E o ovário policístico? Você fala, arrasta e assiste. E o Dilmirena? Arrasta e assiste. E o Chipo da Beleza, sabe? Essas coisas. Faz uma barça de assuntos mais repetidos para você ter sempre aquilo ali para responder. E aquilo, esteja lá todos os dias. Muito bom. Assim eu me despeço de você, Juliana, Obrigada, Vitor. com assim, muito prazer em falar contigo. Dessa vez a gente teve essa primeira vez que a gente falou se vendo não Né? só por texto. Te desejo muito sucesso, te desejo que essa constância seja Obrigada. sempre, que o consultório seja fruto de tudo isso, que a gente saiba o quanto você Amém. merece, principalmente